6 de setembro, sexta, lição 10, jovens. Tema: a recompensa da graça. Há muitos que se entregaram a Cristo, mas não veem oportunidade de realizar grande obra, nem fazer grandes sacrifícios em seu serviço. Esses podem achar conforto no pensamento de que não é necessariamente a abnegação do mártir que é mais acessível a Deus. Pode ser que o missionário que enfrenta diariamente o perigo e a morte não tome a mais elevada posição nos registros do céu. Quem é cristão em sua vida particular, na renúncia diária do eu, na sinceridade de propósito e pureza de pensamento, em mansidão sob provação, em fé e piedade, em fidelidade nas coisas mínimas, que na vida familiar representa o caráter de Cristo, esse pode ser mais precioso aos olhos de Deus que o missionário ou mártir de fama mundial. Ah, como são diferentes os padrões pelos quais Deus e o ser humano medem o caráter. Deus vê muitas tentações resistidas, das quais o mundo e até os amigos íntimos nunca sabem. Tentações no lar e no coração. Vê a humildade da alma em vista de sua própria fraqueza, o arrependimento sincero, até de um pensamento que é mau. Vê a inteira devoção de seu serviço. Anotou as horas de duros combates com o próprio eu, combates que trouxeram vitória. Tudo isso os anjos de Deus sabem. Há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Malaquias 3, verso 16. O segredo do êxito não é encontrado nem em nossa erudição, nem em nossa posição, nem em nosso número ou nos talentos a nós confiados, nem na vontade do ser humano. Conscientes de nossa deficiência, devemos contemplar a Cristo e por Ele, que é força por excelência, a expressão máxima do pensamento, o voluntário e obediente obterá uma vitória após outra. E por mais breve que seja o nosso serviço ou mais humilde a nossa obra, se seguirmos a Cristo com fé singela, não nos decepcionaremos com o galardão. Aquilo que o maior e mais sábio não pode alcançar, o mais débil e mais humilde receberá. Os portões áureos do céu não se abrem para aqueles que se exaltam. Não são erguidos para os de espírito altivo. Os portais eternos vão se abrir ao trêmulo contato de uma criancinha. Abençoado será o galardão da graça para aqueles que trabalharam para Deus com simplicidade de fé e amor. Ellen White, Parábolas de Jesus, página 238 e 239. Criados para servir. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, versos 8 a 10. Qual o sentido da vida? Você já se fez essa pergunta? Se ainda não se deparou com esse tipo de questionamento, seguramente esse momento ainda vai chegar. Esse tipo de pergunta existencial revela nossa necessidade e busca por uma existência que tenha sentido e propósito. Em junho de 2022, tive a oportunidade de participar de um projeto de voluntariado junto às comunidades ribeirinhas, em um dos braços do rio Amazonas. Eram cerca de 35 pessoas que se reuniram com um único propósito: servir de forma voluntária uma pequena escola adventista em algumas famílias ribeirinhas no meio da selva. Foram 4 horas de avião de São Paulo para Manaus e 22 horas de barco, até avistarmos às margens do rio Massauari, a Escola Técnica Adventista do Massauari. Esse projeto educacional foi desenvolvido para atender crianças e adolescentes ribeirinhas e segue sendo mantido com a ajuda de voluntários. Fiquei impressionado em saber que todos os funcionários da escola, diretor, coordenador, professores e zelador, eram voluntários. E você deve estar se perguntando, o que todas essas pessoas têm em comum? É simples, o desejo de ser útil e servir a quem precisa. Esse foi o combustível que impulsionou todos, adolescentes, jovens, adultos e idosos, a participar daquela missão. Diálogo aberto. Compartilhe com seu pequeno grupo
Como foi sua experiência de participar de um projeto de voluntariado? Por que pessoas fazem do serviço ao semelhante sua razão de viver? Por que nós sentimos bem em fazer um serviço voluntário para quem precisa? Ao analisarmos as palavras inspiradas de Efésios 2, versos 8 a 10, somos lembrados de que somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé. A salvação é um presente de Deus, não uma recompensa por nossos méritos. No entanto, à medida que mergulhamos nos versículos seguintes, somos convidados a refletir profundamente sobre o chamado para o serviço e voluntariado, que emana dessa graça abundante. Bem, amanhã tem mais, fim da lição. Bom dia e feliz sábado!